Ela é uma líder de igreja. Ela recebe uma denúncia, mas por causa de sua confiança cega, ela adia o assunto. Depois de ser podada e tratada, ela começa a buscar a verdade e a refletir sobre si mesma. Por que ela confia cegamente em pessoas? E quais são as consequências disso? Depois de refletir, quais lições ela aprende com seu fracasso? Em novembro de 2020, alguns irmãos acusaram minha parceira, a irmã Van, de não fazer trabalho prático e de ser uma falsa líder. Após verificar, nosso superior confirmou isso e a dispensou. Depois, ele me perguntou: "Você era a parceira dela. Você sabia que a irmã Van não estava fazendo trabalho prático?" Eu vacilei e não consegui explicar com clareza. Então ele lidou comigo por eu só focar meu próprio dever, por ignorar outro trabalho e por ser egoísta, desprezível e irresponsável. Mais tarde, disseram que eu protegia a irmã Van e que eu estava lhe dando cobertura. Diante de tal situação, eu sabia que haveria lições para eu aprender. Aí comecei a refletir sobre mim. Antes da dispensa da irmã Van, eu recebi uma denúncia acusando-a. A carta, escrita pelos obreiros evangelísticos, relatava que ela não fazia trabalho prático, que não comungava a verdade para resolver os problemas dos irmãos e só perguntava do progresso do trabalho. Ela mal perguntava do estado dos irmãos que cumpriam seus deveres, e quando perguntava era superficialmente. Nas reuniões, quando os irmãos lhe faziam perguntas, ela dizia palavras superficiais e saía sem resolver nada. Na época, quando os irmãos a denunciaram, você verificou isso? Não. Na época, eu não acreditei. Como a irmã Van poderia não estar fazendo trabalho prático? Além de responsável pelo trabalho evangelístico, era também pela produção de vídeos. Achei que ela poderia estar ocupada com a produção de vídeos. Aí não tinha tempo para resolver os problemas dos irmãos no trabalho evangelístico. Ela era responsável por muitos aspectos do trabalho. Achei normal que ela não conseguisse fazer tudo. Sempre que nosso superior perguntava sobre o progresso do trabalho, ela respondia com convicção. Como ela poderia lidar com essas situações se não fizesse trabalho prático? Será que eles não trataram a irmã Van corretamente e não consideraram as dificuldades dela? Além disso, ela não era super-humana. Ela não podia fazer tudo bem. Eles não podiam culpá-la por tudo. Quando pensei assim, eu não levei a denúncia a sério. Só informei a supervisora evangelística sobre a situação. Mais tarde, ela me disse que o conteúdo da carta era verdadeiro. Mesmo assim, não a levei a sério. Achei que não existem líderes sem desvios ou deficiências em seu trabalho. Não era um problema importante, não precisava de atenção. E eu não fiz nada. Não foi irresponsável tratar a denúncia assim? Quando os irmãos denunciam falsos líderes que não fazem trabalho prático, é sério. Sim. Pensando nisso agora, é assustador. Depois de receber a denúncia, por que eu não investiguei e verifiquei detalhadamente? Eu não discuti isso com meus obreiros, nem informei ao meu superior. Simplesmente arquivei a carta. Isso não era proteger a irmã Van? Certo. Quanto mais pensava nisso, mais triste ficava. Também me perguntei: por que eu não tinha princípios em minhas ações? Numa denúncia de um falso líder, como pude deixá-la de lado? Por que eu tinha tanta certeza de que a irmã Van poderia fazer trabalho prático? No que eu estava me baseando? Mais tarde, após ler as palavras de Deus, ganhei um pouco de entendimento desse problema.
Como se pode julgar se um líder está cumprindo suas responsabilidades, se ele é um falso líder? O mais fundamental é observar se ele é capaz de fazer trabalho real, se ele tem ou não esse calibre. Em segundo lugar, observe se ele realmente faz trabalho real. Ignore o que diz a boca dele e que tipo de entendimento da verdade ele tem. Quando ele faz trabalho superficial, não se concentre em se ele tem calibre, se é talentoso e dotado, se ele faz bem esse trabalho. Essas coisas não são importantes. O crucial é poder executar adequadamente o trabalho fundamental da igreja. Se ele pode resolver problemas com a verdade e conduzir as pessoas para a realidade da verdade. Esse é o trabalho mais fundamental e essencial. Se ele é incapaz de fazer esse trabalho real, não importa quão bom é o calibre dele, ou quão capaz ele é de sofrer, ele é um falso líder. Alguns dizem, esqueça que ele não fez trabalho real. O calibre dele é bom e ele é capaz. Treine-o por um tempo e é certo que fará o trabalho real. Além do que, ele nunca fez nada ruim. Não cometeu mal, nem causou interrupção. Como pode dizer que ele é um falso líder? Como explicar isso? Esqueça o quão talentoso você é, o quão grande é o seu calibre ou o quão culto você é. O que importa é se você faz trabalho real e se você cumpre as responsabilidades de um líder. Durante seu tempo como líder, você participou de cada trabalho específico dentro do escopo de sua responsabilidade? Quantos problemas surgiram que você resolveu efetivamente? Quantas pessoas entenderam os princípios da verdade? Por seu trabalho, liderança e orientação. Quanto do trabalho da igreja avançou e foi impulsionado? Isso é o que importa. Esqueça quantos mantras pode repetir, quantas doutrinas você dominou, quantas horas você trabalha todos os dias, o quão exausto você está. E o tempo que você gastou na estrada, quantas igrejas visitou, quantos riscos assumiu, o quanto sofreu. Esqueça tudo. Basta olhar para a eficácia do trabalho dentro do seu escopo, se deu frutos. Quantos dos arranjos da casa de Deus e das metas que deveria alcançar você alcançou? Quantos você executou? O quão bem fez isso? O quão bem eles têm sido acompanhados? Quantas questões relacionadas a problemas de descuido, violações dos princípios que apareceram no trabalho, você resolveu, compensou? E problemas relacionados aos recursos humanos, à administração ou às várias tarefas, de especialistas que ajudou a resolver, e se os solucionou conforme os princípios e as exigências da casa de Deus. E assim por diante. Todos estes são os padrões para testar se um líder está cumprindo suas responsabilidades. Amém. Amém. Após contemplar as palavras de Deus, entendi que para avaliar se um líder é qualificado, o princípio mais importante é ver se ele consegue fazer trabalho prático, se ele realmente faz isso. Se seu trabalho oferece uma senda às pessoas, e se ele pode resolver problemas práticos na entrada na vida e nos deveres dos outros. Se não consegue fazer isso, não importa o quão grande seja seu calibre e dons, nem o quão eloquente seja, ele é um falso líder e deve ser dispensado. Sim. No caso da irmã Van, embora ela tenha feito algum trabalho prático no passado, quando a carga de trabalho aumentou, ela começou a satisfazer a carne e a cobiçar conforto. Ela nunca orientou o trabalho dos irmãos. E embora se informasse sobre o trabalho, ela não se envolvia. Ela não se concentrava nos problemas, só no progresso do trabalho. Então, quando havia problemas e desvios no trabalho dos irmãos, ela não os entendia. Quando tinham dificuldades em seus deveres, ela não oferecia comunhão, o que afetava o progresso do trabalho evangelístico. Certo. Quando alguns irmãos revelaram corrupção e buscaram a ajuda dela, ela foi superficial. Ela não se importava com seus problemas nem os resolvia. E eles nunca ganhavam nada dela. Ela não estava fazendo o trabalho prático. Certo. A julgar pelo comportamento da irmã Van, ela só queria fazer coisas que melhorassem sua imagem.
Mas quando devia sofrer, pagar um preço e resolver problemas reais, ela evitava as coisas. Ela não fazia trabalho prático. Correto. Eu a julguei com base em minhas avaliações e impressões anteriores. Em minhas noções e imaginações. Eu era tola. Mais tarde, refleti sobre mim. E me perguntei por que eu acreditava tanto em mim e na irmã Van. Qual era a origem do problema? Eu li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: os falsos líderes não investigarão supervisores que não estão fazendo o trabalho real ou que estão negligenciando suas responsabilidades. Eles pensam que basta escolher um supervisor e tudo correrá bem. Depois disso, o supervisor tratará de todos os assuntos de trabalho. E tudo o que precisarão de fazer é reunir-se de vez em quando. Não precisarão ficar de olho no trabalho, nem perguntar como está indo, que não precisarão interferir. Se alguém relatar um problema com um supervisor, o falso líder dirá: é apenas um problema pequeno, está tudo bem. Vocês podem lidar com isso sozinhos. Não me perguntem. A pessoa que relata o problema diz: esse supervisor é um guloso preguiçoso. Não faz nada além de comer e se divertir e é preguiçoso. Não quer sofrer nem um pouco de adversidade em seu dever e sempre encontra maneiras de enganar e inventar desculpas para se esquivar de seu trabalho e responsabilidades. Ele não está qualificado para ser um supervisor. O falso líder responderá: estava tudo em ordem com ele quando foi selecionado como supervisor. O que você diz não é verdade. E mesmo que seja, é apenas uma manifestação temporária. O falso líder não tenta descobrir mais sobre a situação do supervisor, mas julga e determina a questão com base em suas impressões passadas da pessoa. Independentemente de quem relata problemas com o supervisor, o falso líder o ignora. O supervisor está fora de seu alcance. Ele não é competente o bastante para completar seu trabalho e já está perto de estragar tudo. Mas o falso líder não se importa. Já é deplorável o bastante que, quando alguém relata os problemas do supervisor, ele se finge de cego. Mas o que é a coisa mais desprezível de todas? Quando as pessoas o informam sobre problemas muito sérios que o supervisor está tendo, ele não tenta resolvê-los e até inventa todos os tipos de desculpas. Eu conheço esse supervisor. Ele realmente acredita em Deus. Ele nunca teria nenhum problema. Mesmo que tivesse, Deus o protegeria e o disciplinaria. Se ele cometer algum erro, isso é entre ele e Deus. Não precisamos nos preocupar. É assim que falsos líderes funcionam. De acordo com suas noções e imaginações, eles fingem entender a verdade e ter fé. Com o resultado de que fazem uma bagunça com o trabalho da igreja ou até o paralisam, o tempo todo fingindo ignorância. Eles não são meros burocratas. Os falsos líderes são incapazes de fazer trabalho real e não abordam o trabalho dos líderes de grupo e dos supervisores nem com a menor seriedade. Sua opinião em relação às pessoas só se baseia em suas impressões e imaginações. Quando veem alguém se mantendo isento por algum tempo, eles acreditam que essa pessoa será boa para sempre, que ela não mudará. Não acreditam em ninguém que diga que há um problema com essa pessoa. Eles ignoram quando alguém aponta algo sobre a pessoa. Os falsos líderes são presunçosos demais, não são? O que eles pensam é: eu não estava errado quando descobri essa pessoa. Nada poderia dar errado. Ela definitivamente não é alguém que fica à toa, que gosta de se divertir e odeia trabalho duro.
ela é absolutamente confiável. Ela não mudará. Se mudasse, isso significaria que eu me enganei em relação a ela, não é? Que tipo de lógica é essa? Você é algum tipo de especialista? Você tem visão de raio-x? Essa é a sua habilidade especial? Você poderia viver com essa pessoa por 1 ou 2 anos, mas você seria capaz de ver quem ela realmente é sem um ambiente apropriado para desnudar totalmente a natureza e a essência dela? Se ela não fosse exposta por Deus, você poderia conviver com ela por 3 ou até 5 anos e ainda teria dificuldade de ver exatamente que tipo de natureza e essência ela tem. E quanto mais isso se aplica quando você raramente a vê, raramente se encontra com ela. Você confia despreocupadamente nela com base em uma impressão passageira ou numa avaliação positiva dela por outra pessoa e ousa confiar o trabalho da igreja a tal pessoa. Você não está sendo extremamente cego? Não está sendo impetuoso? E quando eles trabalham desse jeito, os falsos líderes não estão sendo extremamente irresponsáveis? Correto. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que falsos líderes julgam pessoas conforme suas noções. Confiam nas pessoas com base em seu comportamento temporário. E então lhes confiam o trabalho da igreja e começam a desleixar. E nunca buscam os princípios da verdade, nem ouvem os outros que denunciam problemas. Eles só acreditam em si mesmos. São extremamente arrogantes e irresponsáveis. Certo. Meu comportamento não era o mesmo que Deus revelou? Eu achava que a irmã Van era responsável por muitas tarefas e estava sempre ocupada. Mas conseguia responder às perguntas sobre o trabalho. Aí determinei que ela estava fazendo trabalho prático. Quando os irmãos a denunciaram, eu não os levei a sério. Achei que eles estavam sendo muito exigentes e jogando toda a culpa nela. Mais tarde eu soube que a irmã Van mostrou sinais de não fazer trabalho prático. Mas pensei, ninguém é perfeito. Ela deve ter tido seus motivos para alguns trabalhos mal feitos. Não é problema sério. Por causa da minha arrogância, hipocrisia e autoconfiança, o problema da irmã Van perdurou por muito tempo. O que impediu o trabalho da igreja. E prejudicou a entrada na vida dos irmãos. Certo. Quando vi Deus revelar que os falsos líderes são presunçosos, fiquei de coração partido. Eu era presunçosa demais. Eu carecia das realidades da verdade. Não sabia discernir pessoas. Além disso, eu nunca supervisionei o trabalho da irmã Van. Como ela implementava ou acompanhava as tarefas da igreja. Se problemas eram resolvidos ou se trabalho real era feito. Eu não sabia nada disso e raramente perguntava sobre isso. Como pude confiar nela tão rápido? Mesmo quando eu pedi ajuda à minha amiga para comprar coisas, não me sentia segura. Eu temia que quando me ajudava a escolher itens, ela não conferia a qualidade deles. E se ela comprasse produtos defeituosos que não durassem muito? Então, a alertei inúmeras vezes. Quando ela trazia as coisas, eu as verificava com cuidado. Se eram inapropriadas, eu as devolvia prontamente, para evitar qualquer perda. Sim. Quando se tratava dos meus interesses pessoais, eu não confiava em ninguém. Mas na questão importante de uma falsa líder entre os irmãos, eu acreditei cegamente na irmã Van, com base nas aparências dela. Eu não me importei com o trabalho dela. E não levei a sério quando alguém a acusou.
Eu fui muito irresponsável com o trabalho da igreja. Se eu fosse responsável e carregasse um fardo no trabalho, teria supervisionado o trabalho da irmã Van, em vez de só ouvir as coisas boas que ela dizia, confiando cegamente nela e arquivando a carta de denúncia. Sim. Durante esse processo, eu nem tive uma atitude de buscar a verdade. Fui arrogante e irracional. Por crer só na minha opinião, eu tratava o trabalho da igreja com irresponsabilidade. Também falhei nesse aspecto. Agir confiando num caráter arrogante sem buscar a verdade pode facilmente atrasar o trabalho. Sim. Mais tarde, li as palavras de Deus. Se no fundo você entender a verdade, saberá como praticá-la e obedecer a Deus. E embarcará na senda de buscar a verdade. Se a senda que você trilha estiver alinhada com a vontade de Deus, então a obra do Espírito Santo não o abandonará. Nesse caso, você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade é fácil praticar o mal, e o praticará a despeito de si. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante, então ser instruído a não se opor a Deus não faz diferença. Está fora de seu controle. Não faria isso de propósito, você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante. Sua arrogância e vaidade fazem você desprezar a Deus. Fariam você se exaltar e se colocar constantemente na vitrine. Fariam você desprezar os outros, não deixariam ninguém em seu coração além de você mesmo. Roubariam o lugar de Deus em seu coração. E no fim fariam você se sentar no lugar dele. E fariam com que venerasse seus próprios pensamentos, ideias e noções, como a verdade. Tanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante delas. Amém. Após a leitura, senti muita vergonha. Eu era a pessoa arrogante, revelada na palavra de Deus. Ao lidar com denúncias, uma pessoa racional com um coração que teme a Deus seria cautelosa. Analisaria o problema a partir de uma perspectiva imparcial. Não confiaria em nenhum lado, nem decidiria arbitrariamente. Ela analisaria e verificaria o problema exposto pelos irmãos e lidaria com isso conforme os princípios. Sim. Mas quando recebi a denúncia, eu não busquei os princípios para lidar com ela. E não entrei nos detalhes para ver se os problemas denunciados eram verdadeiros. Em vez disso, fiquei do lado da irmã Van e julguei aqueles que a acusaram. Mesmo quando o supervisor descobriu que os problemas eram reais e os fatos me foram apresentados, eu os ignorei e desdenhei o que os outros verificaram. Eu era muito arrogante e teimosa. Eu não tinha nenhum temor de Deus. Eu acreditava tanto em mim que arquivei a denúncia, sem verificá-la. Isso não era tomar partido e proteger um falso líder? Meus irmãos tiveram a coragem de denunciar, tiveram um senso de justiça e defenderam o trabalho da igreja. Como líder, eu devia ter verificado, segundo os princípios. E sendo a irmã Van uma falsa líder, a dispensado. Certo. Mas eu vi essa denúncia como exigência exagerada a líderes e obreiros. Em essência, eu estava mesmo protegendo uma falsa líder. Que nem os oficiais do Partido Comunista Chinês que se protegem entre si. Exatamente. No mundo externo, onde funcionários governam e dão as ordens, as pessoas comuns não têm direito de falar, nem ousam dizer não aos líderes, temendo que dificultem sua vida. Em casos severos, as pessoas são torturadas. Sim. Mas na casa de Deus, a verdade governa, e é Deus quem detém o poder. Sim. A casa de Deus trata as pessoas pelos princípios. Não importa o status. Sem trabalho prático ou sem praticar a verdade, a igreja verificará e tratará do assunto.
Isso mostra a justiça de Deus, que é totalmente diferente do mundo externo. Sim. Mas eu, como líder, não lidei nem resolvi a denúncia. Em vez disso, em minha arrogância, eu defendia quem eu queria, sem princípios da verdade. Esse era o comportamento de um falso líder. Sim. Esse pensamento me fez estremecer de medo. Porque eu agi sem princípios. Os irmãos viveram sob uma falsa líder, em dor e escuridão, porque suas situações e dificuldades não foram resolvidas. Eu não estava prejudicando meus irmãos? Estava. Eu era detestável. Vim para diante de Deus e orei. Deus, não quero fazer as coisas por minha vontade. Guia-me a resolver meu caráter arrogante. Amém. Mais tarde, busquei uma senda de prática para resolver meu caráter arrogante nas palavras de Deus. Nas palavras de Deus eu li: como você deveria refletir sobre si mesmo e tentar se conhecer quando fez algo que viola os princípios da verdade e desagrada a Deus? Quando você estava prestes a fazer aquilo, você orou a Ele? Alguma vez considerou fazer as coisas assim está alinhado com a verdade? Como essa questão seria vista por Deus se fosse levada para diante dele? Ele ficaria feliz ou se irritaria se soubesse dela? Ele a detestaria ou se enojaria? Você buscou isso? Mesmo se outros o lembrassem, você ainda pensaria que o assunto não era importante e que não violava nenhum princípio e não era um pecado. Assim, você ofendeu o caráter de Deus e provocou sua ira ao ponto de desprezar você. Isso é feito pela rebeldia das pessoas. Portanto, você deve buscar a verdade. Isso é o que deve seguir. Se você puder vir para diante de Deus com sinceridade para orar previamente e depois buscar a verdade conforme as palavras de Deus, você não errará. Pode se desviar na prática da verdade, mas isso é difícil de evitar. E praticará corretamente depois de certa experiência. No entanto, se você sabe agir conforme a verdade, porém não a pratica, o problema é a sua aversão à verdade. Aqueles que não amam a verdade nunca a buscarão, não importa o que aconteça com eles. Apenas os que amam a verdade têm um coração que teme a Deus, e ao acontecer coisas que eles não entendem, podem buscar a verdade. Se não consegue entender a vontade de Deus e não sabe como praticá-la, você deve buscar a verdade através da comunhão com alguém que entende a verdade. Se não encontrar alguém que a entenda, você deverá encontrar pessoas com as quais possa juntos orar a Deus, buscar de Deus, aguardar o seu tempo e esperar que Ele lhe abra um caminho. Contanto que vocês anseiam, busquem e comunguem a verdade juntos, pode chegar um momento em que um de vocês encontre uma boa solução. Se todos acharem a solução adequada e for um bom caminho, isso pode ter sido devido à iluminação do Espírito Santo. Se continuarem a comungar para encontrar uma senda mais correta, isso estará alinhado aos princípios da verdade. Amém. As palavras de Deus apontaram a senda de prática. Sim. Cumprir nosso dever segundo a vontade de Deus requer que tememos a Ele. Sim. Quando fazemos coisas, devemos buscar e descobrir se existe uma base na palavra de Deus e qual é a vontade dele. E examinando-nos com frequência, evitamos seguir nosso próprio caminho e fazer coisas que interrompem o trabalho da igreja. Certo. Além disso, devemos negar a nós mesmos e ouvir as sugestões dos nossos irmãos com uma mente aberta. Especialmente em coisas que não são claras e envolvem trabalho da igreja. Devemos buscar e comungar com os colegas. E agir com princípios após chegar a um consenso. Se acreditamos cegamente em nós e fazemos o que queremos, é fácil fazer coisas que ofendem a Deus. Certo. Através desse fracasso, vi que eu não tinha realidade da verdade nem podia discernir pessoas. Quando algo acontecia, eu não ousava insistir em minha opinião. E conseguia negar a mim e buscar os princípios. Graças a Deus. Mais tarde,
comecei a regar recém-convertidos e assumi a responsabilidade pelo trabalho de um grupo. Uma vez, a líder pediu que eu monitorasse o trabalho de uns irmãos. Eu conhecia todos eles e eles eram bastante pés no chão. Por isso, achei que não teria que investigá-los tantas vezes e que não haveria problema grave. Mas então pensei. Eu não investiguei nem acompanhei o trabalho, mas tenho certeza de que não haverá problema. Isso não é cumprir meu dever com meu caráter arrogante? Sim. Então, depois de investigar, descobri que havia muitos problemas e desvios no trabalho. E, por meio de comunhão, o trabalho melhorou aos poucos. Isso é Graças maravilhoso. a Deus. Vi que só se eu não confiar em meu caráter arrogante e se for capaz de buscar os princípios da verdade, posso alcançar resultados. Você está Graças certa. a Deus. Graças a Deus.